Olá, mi nombre es Karine Kathleen, soy del grupo T1 y el tema que me corresponde es sobre hipertensão portal. Falando un poco sobre la introducción, la hipertensão portal es un síndrome definido por aumento de la resistência ou obstrução do fluxo sanguíneo em el sistema portal, principalmente associado com disfunção hepática e cambios em los vasos associados com o sistema portal. Seus valores normais são de 1 a 5 milímetros de mercúrio e é considerado hipertensão portal arriba de 10 milímetros por mercúrio. Teoricamente, a hipertensão portal se define por uma pressão em la vena porta, com seu valor maior ou igual a 6 milímetros de mercúrio. Sin embargo, a hipertensão portal se vuelve clinicamente significativa solo quando este valor é maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, sendo este o valor diagnóstico. Um pouco sobre as bases anatômicas e fisiológicas. O labor portal está constituído por o tronco porta, ou chamada vena porta, que formam as seguintes venas: a vena mesentérica superior, a vena mesentérica inferior, a vena esplênica e a vena gástrica. A vena porta ingressa ao hígado por o ilho hepático e se divide em porta esquerda e porta direita. A vena porta mide de 6 a 8 centímetros de longitude e está formado por la união das venas mesentérica, esplênico e superior. Em el ilho hepático, a vena porta se divide em dois ramos: a direita, que suministra sangue ao lóbulo direito do hígado, e a esquerda, que leva sangue à la esquerda caudado e quadrado. As venas esplênicas se originam em o ilho esplênico, se unem com as venas gástricas curtas e formam a vena esplênica principal, que recebe sangue da vena gastroepiploica esquerda e vários afluentes que drenam o pâncreas. A vena mesentérica inferior drena sangue do cólon e recto esquerdo e habitualmente penetram em o terço médio da vena esplênica. A vena gástrica esquerda generalmente se une a la vena porta e sua origem, pero pode drenar em la vena esplênica. A vena mesentérica superior está formada por afluentes que drenam o lado direito do cólon, intestino e cabeça do pâncreas. A sangre portal se transportam através das ramas terminais da vena porta a las sinusoides e desde estes a las venas centrolobulares que drenam em las venas hepáticas e estas em la vena cava inferior. La pressão portal é hasta 5 milímetros por mercúrio e se considera hipertensão, como já falei, acima de 5, de 6 a 10, e se considera hipertensão portal. Hablando agora sobre a epidemiologia, a hipertensão portal é a novena causa de la muerte em México e é a quarta causa de muerte em indivíduos de 25 a 45 anos. A hipertensão portal se apresenta em 15% de pacientes com cirrose. 30% a 60% falece em primeiro episódio de hemorragia. 25% falece por hemorragia dentro do primeiro ano. E 30% do total de pacientes com hipertensão portal são candidatos a tratamento quirúrgico. As cirroses hepáticas por álcool e enfermidade viral crônica
se considera em vários países como uma das 10 principais causas de muerte, com suas variações em sua mortalidade. Hablando agora sobre a fisiopatologia, vou falar um pouco sobre o processo que ocorre. Bueno, primeiramente, de toda a sangre que liga ao hígado, el 75% la trae de la vena porta e el 25% de la artéria hepática. Esse volume de sangue passa através do hígado, em onde se produz todo o metabolismo beneficioso. Quando ocorre a hipertensão portal, se produz um incremento da pressão em la árbol portal por dois fatores primordialmente. Primeiro, ocorre a resistência em seu passo por el hígado e também um incremento em o fluxo de volume por minuto, sobrepassando a capacidade normal do hígado para o manejo de superar o volume. Incrementam a pressão portal, reduz o passagem efetivo da sangre através do hígado e propicia a busca de fuga em esse volume retenido, criando novas rutas ou colaterais. Algumas das rutas que ocorrem são por os plexos periesofágicos, onde ocorrem as varizes do esôfago, por a permeabilização da circulação fetal, que ocorre nas varizes do cordão umbilical, os plexos da hemorroidal superior, que ocorre nas varizes hemorroidales, os plexos retroduodenales e colaterales, através de seus ligamentos órgãos parietales e aderências, e o plexo retroperitoneales mesentérico-columbares, que se hacen patentes e permeáveis em condições especiais. O aumento da resistência portal pode ocorrer em qualquer parte do sistema venoso. É decir, em la vena porta ou seus afluentes, antes de que a sangre llegue ao hígado, ocorre a obstrução pré-hepática. Em los espaços vasculares dentro do hígado, intrahepático, ou depois, chamado obstrução pós-hepática. A obstrução intrahepática, a sua vez, é muito mais complexa. Ocorre oclusão das pequenas ramas portáveis dentro da triada portal. A obstrução hepática pode complicar uma enfermidade hepática em la que há uma infiltração extensa ou fibrose inflamatória, tanto portal como periportal. Alternativamente, o fluxo sanguíneo se pode prevenir mediante estenose de los senos por colágeno, depósito ou oclusão delas mesmas por elementos celulares contráctiles que ocorre na obstrução sinusial. Finalmente, o fluxo venoso portal pode evitar-se a nível das venas hepáticas terminais, devido à oclusão induzida por toxinas, que ocorre na obstrução pós-sinusoidal. Todo este fenômeno se produz com o único fim de que ligue a sangre portal à circulação sistêmica, evitando passar por el hígado que está fibrótico. A ruptura das dilatações varicosas em cada sector origina processos de hemorragia de varizes esofágicas com sangrado digestivo e com hematemeses e melena. Esta sangre em el tubo digestivo se metaboliza e as bactérias da flora intestinal normal produzem amônio, o qual é absorvido e passado ao sistema renal através da circulação colateral,
llegando ao cérebro sem passar por el hígado e quita a acción tóxica. Ao suceder isto, a resultante será uma encefalopatia tóxica, que de não controlar-se a tempo pode provocar el coma hepático. El incremento de la presión de la bola portal produce incremento de la presión hidrostática, que unida a uma hipoalbuminemia, que é uma causa de insuficiência hepática, e a uma vasodilatação esplênica, que produz las ascites, que é um transudado que llena de líquidos libre em o abdômen e que por acção de um mau manejo de sódio e de uma hiperaldosteronismo secundária incrementará seu volume. Hablando agora sobre a etiologia, a hipertensão portal se divide em pré-hepática, causando trombose da vena porta ou trombose da vena esplênica, a pós-hepática, que pode causar síndrome de Budd-Chiari, obstrução da vena cava inferior, pericardite constrictiva, insuficiência cardíaca aderente e regurgitação tricuspídea grave. E por último, a intrahepática, que subdivide em pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal. Também pode se dividir em degenerativa, como cirroses, inflamatória, que pode ser hepatites, por parásitos, como a esquistosomiasis, ou por tumores, como a hepatocarcinoma. A pré-sinusoidal pode ser por parásitos, como a esquistosomiasis, a sarcoidose ou por fibroses hepáticas congênita. A sinusoidal pode ser por fibrose alcoólica, crises falciforme e infiltração mieloide em mielofibroses. E por último, a pós-sinusoidal, por fibrose perivenular induzida por álcool ou enfermidade veno-oclusiva por agentes quimioterápicos. No lado clínico, temos citados acá as ascites, o hiperesplenismo, as varizes esofágicas, a circulação em cabeça de medusa, as spiders, que são aranhas vasculares, o edema de membros inferiores e encefalopatia hepática. Hablando agora sobre as ascites, que é uma acumulação de líquido em la cavidade abdominal generada por la hipertensão portal e tiene as características de um transudado. Se produz um aumento da secreção da linfa em um sinusoide hepática que se acaba derramando-se em la cavidade abdominal. A la vez também há um hiperflujo de sangue secundário a uma vasodilatação. Seu mecanismo não é claro, pero há um grupo de substâncias com capacidade vasodilatadora, como o glucagon, os ácidos biliares, as prostaglandinas e o ácido nítrico, que pode actuar devido a sua falta de inativação por o hígado insuficiente e a circulação colateral. Também as arteriolas esplênicas respondem em forma inadequada às substâncias vasopressoras por la angiotensina 2 e la vasopressina. A vasodilatação esplênica é um fenômeno mais importante em o mantenimento das ascites e explica as alterações circulatórias que apresentam estes pacientes, como a circulação hiperdinâmica, a hipertensão arterial e um aumento do gasto cardíaco em relação com a presença de uma hipovolemia arterial efetiva.
Hablando agora sobre o hiperesplenismo, a esplenomegalia sempre acompanha a hipertensão portal e é muito difícil que esteja ausente, por lo que constitui um signo muito importante para seu diagnóstico. O agrandamento do baço se produz por um hiperesplenismo, que se traduz como uma pancitopenia, com presença de trombocitopenia, com valores abaixo de 100.000, leucopenia, com valores abaixo de 4.000 milímetros, e anemia em la sangue periférica. Hablando agora sobre as varizes esofágicas, elas ocorrem normalmente quando a pressão da vena porta está por cima de 12 milímetros de mercúrio. E as varizes são venas anormalmente dilatadas que se encontram na parte final do esôfago, por las que circulam parte da sangue que em condições normais deveria passar através do hígado. E sua dilatação é uma consequência da dificuldade que o hígado enfermo oferece ao passo da sangue e pode causar erosão de mucosa esofágica, sua espessura da parede e da mucosa que cobre a varize. A venosa subcutânea, na maioria dos casos, a circulação colateral é quando a anastomose portoparietais se efetua através de gruesos troncos venosos umbilicais e para-umbilicais se desarrolla uma gruesa ampolha varicosa umbilical e a circulação abdominal deriva não só hacia a cava superior, sino também hacia a cava inferior, adoptando o aspecto da cabeça de medusa. A encefalopatia se define como um síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversível, onde a alteração do estado mental é consequência da derivação portosistêmica associada à hipertensão portal. 28% dos pacientes desenvolvem encefalopatia hepática aos 5 anos. O hormônio produzido do metabolismo das proteínas, depurado primariamente por la síntese de ureia no hígado, é considerado um osmolito, que se elimina através da formação de glutamina, favorecido por la enzima glutamilsintetase. Em caso de não metabolizar-se por esta via, se eleva tanto o hormônio como a glutamina em um astrocito, produzindo edema e aumentando a pressão intracraniana e, por último, enclavamento das amígdalas cerebelosa e de talho cerebral. E pode causar sonolência, sem alteração de consciência, hipertonicidade, confusão, delírio ou até mesmo uma coma. Em los exámenes complementares, por lo general, pode reconhecer a hipertensão portal em função de los síntomas e hallazgos durante o exame físico. Generalmente, pode sentir o baço agrandado ao exame em abdômen. Também pode detectar a presença de líquido em abdômen ao observar a inchação do abdômen. E ao escutar um sonido sordo notável ao golpear ligeiramente o abdômen. Primeiramente, os exames de imagem podem ser ecografia abdominal, que vai revelar dados sobre a forma e estrutura do hígado e o baço e permite detectar aceites de pequeno volume. Uma esôfago-gastroduodenoscopia, que é útil para detectar a presença de varizes esofágicas e gastropatias secundárias à hipertensão portal. E também pode solicitar uma colangiografia por ressonância magnética ou colangiografia endoscópica retrógrada.
que permite evaluar uma obstrução da via biliar. E por último, uma biópsia hepática, que pode realizar-se por via percutânea, a ciegas ou com controle laparoscópico, que permite o diagnóstico histológico da lesão e, em alguns casos, o diagnóstico etiológico. Em los laboratoriais, podemos pedir o hemograma, a bilirrubina total e fraccionada, as transaminasas, as proteínas totales e fraccionadas, uma eletroforese de proteínas e, por último, um amoníaco em sangue. Em seu tratamento, existem bastantes opções terapêuticas para os pacientes com diagnóstico de hipertensão portal e contamos com tratamento tanto medicamentais como quirúrgicos. O tratamento farmacológico pode ser com vasoconstrictores ou vasodilatadores esplênicos, segundo o caso. Os fármacos manejados em estes pacientes variam dependendo da clínica e do estado do paciente. Entre os vasoconstrictores esplênicos, um dos mais potentes é a vasopressina e seu análogo, que esta é a terlipressina. Las somatostatinas e seus análogos, que é a octreotide, a vapreotide e a lanreotide, que reduzem o gradiente da pressão venosa hepática e reduzem a pressão a nível das varizes esofágicas e o fluxo sanguíneo em las venas ácidas. Sempre deve usar-se em infusão contínua. Os medicamentos utilizados não em forma rotinária para o controle e prevenção em pacientes com hipertensão portal são beta-bloqueadores não seletivos como propanolol, nadolol e timolol. E a que diminui a pós-carga cardíaca, que é o gasto cardíaco, e a vasoconstricção arteriolar esplênica, bloqueio de receptores beta-2 adrenérgico extracardíacos. Também há sido os nítricos, possui efeito vasodilatador e provável ação sobre o óxido nítrico, que é usado em associação com vasopressina ou terlipressina. O mononitrato de isosobida pode usar-se, pero sempre associado. E em caso de infecção, sepse ou peritonitis bacteriana, se deve iniciar com antibiótico, segundo o caso. E em encefalopatia hepática, se aceita o uso terapêutico de lactulose. Não há uma prevenção propriamente da hipertensão portal, pero há prevenção da hemorragia varicosa, com tratamento farmacológico com bloqueadores beta no cardioselectivo ou por ligadura endoscópica das varizes. Há também prevenção da recidiva hemorragia varicosa, com combinação de bloqueadores beta no cardioselectivos com mononitrato de isosobida. Ou uma ligadura endoscópica, pode também um tratamento combinado endoscópio e farmacológico, e também uma derivação portosistêmica percutânea intrahepática. E tratamento para ascites, que pode ser dieta hipossódica, fármacos diuréticos, paracentese evacuadora, que pode ser uma drenagem, e transplante hepático, em último caso. É tudo isso. Graças.